Só que a igreja já estava com uma formação ali, um grupo de cardeais no colégio de cardeais bem progressista. Então aquilo ali não estava batendo bem. Aí começa a aparecer Vatilix, vários escândalos do Vaticano, Uhum. tanto financeiro quanto questões ali de negligência com Nos casos, né? casos ali de abuso e É. tal. Então começa a surgir vários dossiês ali para tentar ceifar esse cara que está muito reacionário e muito Rottweiler, né? E aí tem várias teorias mirabolantes, tem muitos livros escritos sobre isso, muitas coisas são faladas como conspirações, mas a preguiça nos faz não ler, né? Tem muito material que só tem em italiano, não chega no Brasil, mas houve uma conspiração ali real da máfia de San Gallen, né, ou de São Galo, que é o nome da cidade na Suíça, onde esses progressistas se encontravam para montar esses planos para tornar a igreja cada vez mais progressista, né? Então, você olha sempre aquela briga entre cardeais modernistas ou progressistas e cardeais tradicionalistas ou conservadores. Então, ninguém suportava mais o Ratzinger nem esse anticomunismo, porque eles queriam mais uma igreja voltada para o povo, para o social e tal. Então, dizem, né, que Bento XVI foi forçado a renunciar. Alguns especialistas vão dizer que ele não renunciou, por isso não virou uma sede vacante, né? Que a sede vacante é com morte ou renúncia. Na verdade, ele foi impedido, né? Impediram ele. Porque ele renuncia. Tem duas coisas que o Papa faz, né? Que é a cátedra, que é o ofício papal, e o munus, né? Que é a prática, né? Então ele renuncia à cátedra, mas não renuncia o munus. Então é como se ele não tivesse renunciado. O documento que ele publica renunciando, ele é meio dúbio, né? Parece que ele fala, eu tô cansado, tô velho, preciso sair, mas dizem que botaram ele numa encruzilhada. Se você não sair, a gente vai botar o resto dos documentos comprometedores no ventilador. Então, sai fora. Aí ele sai fora, vamos supor que ele saiu porque ele estava cansado mesmo. Então, Aquele filme não retrata bem isso, você acha? Conclave? Não o Conclave, o antes. O Conclave é esse último Sim, agora. Os dois, os dois papas, esse eu não vi, cara. Esse eu dei uma mancada, eu preciso ver. Porque eu foquei só no Conclave, acabei não vendo dos dois papas. O filme, me dá um panoramazinho do filme, eu não lembro. Os dois papas, ele coloca uma visão, talvez, de quebrar aquele formato do Ratzinger, perceber que a igreja estava indo para realmente esse lado conservador, Sim. aquela ostentação, ouro, tudo. E o Francisco seria alguém que olha... mais simplicidade. Exato. Tanto que escolheu o nome Francisco. Né? Justamente. O nome diz muito. E que também. talvez fosse o momento que a igreja precisa disso. Aliás, até um salve aqui pro cunhado do Geiger, que é o Fernandão, que é muito religioso. Teve um debate interessante nisso, Legal. porque ele realmente entende que é a ação do Espírito Santo. Eu sei que você também é um cara religioso. Sim. E tal, mas depois a gente entra nessa questão. Tá bom. Então, um abração, Beleza. Fernandão, muito querido. Mas acho que tem um pouco a ver isso, talvez. Será? Então, na época Então, 2013, na época do Papa Francisco, não havia mais a necessidade de luta contra o comunismo. Esse era o entendimento. A necessidade, a urgência era o local onde a Igreja Católica tinha mais fiéis, ou tem ainda, que é a América Latina, e a perda desses fiéis aqui. Então, eles estavam perdendo muitos fiéis para as igrejas evangélicas. Então, o serviço do Ratzinger estava anacrônico. Você está fazendo um serviço que não é o que a gente está precisando agora. Não tem mais União Soviética desde 89, 90. Então, meus amigos, é outro cara para outro serviço. Aí qual é o racional? A gente vai escolher um cara especializado em combater os evangélicos. Quem é esse cara? Um jesuíta. Porque os jesuítas foram criados como uma resposta à reforma protestante. A Companhia de Jesus foi criada no Concílio da Contra-Reforma, o Concílio de Trento. Aí o Inácio de Loyola, trazendo a formação militar dele, monta um grupo ali para conter o avanço do protestantismo, né? Então, o que eles pensaram? Hoje a gente precisa de um jesuíta, o primeiro papa jesuíta da história, que foi um marco, né? Porque os jesuítas em 1773 foram tornados ilegais. Então, já é um grupo que é poderoso demais e era visto talvez ainda seja, né, pelas outras ordens católicas, com o pé atrás. Falei, esses caras são meio perigosos, que eles são a origem de todas as agências de inteligência, né? Que esses caras trabalham com espionagem, infiltração, subversão. Foram expulsos de vários países, do Brasil, inclusive, né? Na época do Marquês de Pombal. Então, assim, primeiro papa que é jesuíta. Por quê? Porque ele precisa combater o crescimento dos evangélicos. Então, esse serviço é dele. Segundo, ele é o primeiro papa latino-americano também, que é o local onde a gente mais está perdendo membro. Então, ele assim como o João Paulo II foi,
era o cara certo na hora certa. Entendi. Primeira coisa que eles fazem, já estava programado pelo Bento XVI, mas ficou muito mais interessante com o Papa Francisco, Jornada Mundial da Juventude aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, verdade. 2013. Isso, Entendeu? Praia de Copacabana, né? Evento mesmo. Então, para quê? Para tentar reaquecer ali a empolgação, né, dos católicos e para não virar evangélico. Então, assim, o Papa Francisco ele foi o cara certo, na hora certa para o desafio do momento. Hoje, né, nesse conclave, no dia 6, eu fui dormir assim pensando, eu fiz esse flashback, eu falei, cara, qual é o negócio hoje? Hoje não é uma luta nem contra o comunismo, nem contra o perigo dos evangélicos. A luta hoje é contra o neoconservadorismo do Trump 2, entendeu? Então, para esse setor progressista continuar sendo progressista, eles precisam de um cara para bater de frente com o Trump. Então, assim como eles pegaram um polonês para bater de frente com a União Soviética, eles vão precisar de um americano para bater de frente com o Trump, que é um cara de dentro, para poder dialogar com o chefe do império. E já tinha algumas críticas no Twitter, inclusive, né? Não críticas como um hater, mas críticas como um cardeal, né? Em relação à administração do Trump. Ele criticava a questão dos imigrantes, porque ainda tem outra questão. Esse Robert Francis Prevost, né, que virou o Papa Leão, né? É difícil falar Leão em português, né? Que eu penso em Leão XIV. Ele fez missões durante muitos... Ele é de Chicago, mas ele fez missões durante muitos anos no Peru. E ele, recentemente, eu acho Chiclayo, que isso... né? Chiclayo. Ele trocou Chicago por Chiclayo, né? Parecido até, né? Verdade. Quase a mesma coisa. E ele adquiriu cidadania peruana. Então, ele mata dois coelhos. Por quê? Ele continua sendo uma força importante na América Latina. Ele é até líder de uma comissão para a América Latina. E, ao mesmo tempo, ele faz uma frente com o Trump, porque ele é americano, é fluente em inglês e é de dentro do império, né? Então, assim, eu acho que... Eu olhei e falei, cara, tem que ser um americano, mas eu não sabia que o Robert Prevost tinha cidadania peruana. Que eu falei, cara, melhor ainda, que ele continua o trabalho do Francisco na América Latina, segurando os católicos para não virar evangélico, e ele consegue fazer uma frente contra o Trump.